Você já identificou que você tem fome emocional, que você come por questões emocionais, você sabe o quão desafiador isso é. Porém, a primeira coisa que eu quero falar aqui para você é que o comer emocional não é o seu inimigo. Comer de forma emocional não é algo que está aí para te prejudicar. Na verdade, muito pelo contrário, a fome emocional ela vem como uma forma de te proteger. Como assim, né? Mas me proteger do quê? Muitas vezes te proteger de algo que te gera uma dor, que te gera um desconforto, muitas vezes algo que precisa ser visto, que precisa ser liberado. Por quê? Porque muitas vezes esse looping de comer emocional, ele vem só para anestesiar uma dor que você está sentindo, para fazer com que você burle isso. E o que que acontece? Todo o ciclo só se encerra nele mesmo. Então, muitas vezes, para a gente encerrar esse ciclo de comer emocional, a gente precisa olhar para o que exatamente isso significa, qual que é a dor que esse comer emocional está me protegendo, porque sim, essa fome emocional, ela tem muitas vezes relação a alguma dor aí que você está sentindo que precisa ser visto, que precisa ser liberado. Como que isso acontece? A gente vive a experiência, a gente dá um significado para ela. E como que isso fica de verdade registrado? Quando a gente traz uma carga emocional. Então, eu dou sempre o exemplo do parabéns, né, na mesa do aniversário. Aquele é um momento onde vem à tona muitas emoções. Então, ali a criança ela se sente amada, a criança ela se sente vista, ela se sente pertencente. E o que é que representa aquilo? Muitas vezes o docinho, o bolo, né? O parabéns, ele é ali, ele acontece em volta da mesa e a gente não pode negar isso. Então, por isso que muitas vezes eu falo que a gente precisa olhar com amorosidade, porque não é sobre aquilo que a gente está comendo, mas sim sobre o significado que aquilo tem para a gente. Então, a gente vive a experiência, a gente dá o significado, só que quando que isso cola de verdade? Quando está carregado por uma carga emocional. E muitas vezes inconscientemente a gente queria reviver aquele momento, a gente queria olhar para aquilo, a gente queria se sentir pertencente, a gente queria se sentir amado, a gente queria se sentir visto. E hoje, por algum motivo, a gente não se sente assim, mas o doce ele traz aquela sensação, aquela falsa sensação. Só que quando a gente vai conseguindo ter cada vez mais consciência disso, a gente vai conseguindo liberar cada vez mais. E olha só que interessante, né? Como então a gente observa isso? A primeira coisa que a gente precisa identificar sempre é o bloqueio que faz com que eu tenha essa dependência disso, que a partir de agora eu já entendi que tem ali uma memória, que tem algo ali, que tem uma representatividade, que traz uma carga emocional, só que isso é o que? É consolidado em uma frase. Então, muitas vezes, a gente tem ali uma frase que a gente fala que nada mais é do que um bloqueio que faz com que eu não consiga sair desse loop. E um bloqueio muito comum é as pessoas falarem: nossa, eu preciso do doce para viver. Ou então, não, eu não consigo viver sem doce. Quando você tem esse bloqueio, que você está afirmando isso para você o tempo todo, o que que acontece? Você está ali retroalimentando essa anestesiar isso que precisa ser visto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é identificar, né? Ter consciência. Isso que eu tanto quero, isso que eu tanto busco, essa comida que eu tanto quero comer, ela está relacionada com o quê? Em qual momento da minha vida? O que que ela representa? Depois, qual que é a frase que eu estou sempre falando para mim? Então, não consigo viver sem doce, ou preciso do doce para viver. O que que acontece? Pega esse esquema, tá? Então, existe um bloqueio, que ele vem através de uma afirmação. Então, estou dando o exemplo aqui, preciso do doce para viver. Você sempre tem uma pergunta que está rondando na sua cabeça. A gente sempre tem, só que se essa pergunta ela não te levar para o objetivo que você tem, você precisa mudar essa pergunta. E normalmente essa pergunta que a gente faz, ela vem para justificar por que é que a gente não consegue fazer aquilo que a gente tanto precisa fazer. Então, são perguntas
de forma inconsciente, mas são perguntas que fazem a gente ficar num papel de vítima. Então, ai, ó céus, ó terra, né? Muitas vezes são perguntas do tipo assim: por que que é tão difícil emagrecer? Minha Nossa Senhora. E eu não tô dizendo, ai, nossa, que é super fácil emagrecer, que é super fácil mudar hábitos, que é super fácil deixar de comer aquilo que a gente tanto gosta. Não, é um processo, muitas vezes esse processo é desafiador, só que ficar comunicando isso para você o tempo todo não ajuda. Ficar comunicando para você o tempo todo, ficar reforçando isso para você o tempo todo, só dificulta cada vez mais. Então a pergunta: ai, por que que é tão difícil emagrecer? Só vai fazer com que você passe por situações que reforçam cada vez mais por que que é tão difícil emagrecer. Aí, né, quando a gente fala, meu Deus, por que que é tão difícil emagrecer? Aí a gente olha, né, um sonho, um bolo, uma lasanha, um brigadeiro. Ah, qual que é a resposta, né? Nossa, mas porque comer é tão bom. Nossa, mas olha, como que eu vou emagrecer sendo que tem esse sonho aqui, esse bolo aqui? Ah, mas comer é tão bom, né? Então percebe que a pergunta ela vai te trazer uma resposta que vai te afastar cada vez mais daquilo que você deseja. E aí, qual que é o hábito? Come tudo, come toda hora, come o tempo todo, come quando dá vontade, come. Por quê? Porque você está retroalimentando. Ai, meu Deus, por que é tão difícil emagrecer? Ah, porque comer é tão bom. E aí, o que que acontece? Ai, né? Ah, é, mas comer é tão bom. Aí você vai lá e come, e come, e come, e come, come toda hora, come o tempo todo, come quando dá vontade, só vê comida, não vê sentido em não comer. E aí o que que acontece? Você está sempre ali em volta de situações que tem comida. O que que a gente sempre precisa trabalhar? A gente sempre precisa trabalhar a nossa comunicação interna, a gente sempre precisa trabalhar o diálogo que eu tenho comigo. Então, ao invés de você se perguntar, né, a afirmação que você tem, né? Nossa, eu preciso do doce para viver. Ou então a pergunta, por que que é tão difícil emagrecer? Você começa a se perguntar, por que é que você pode ser feliz com o seu corpo? Por que é que você pode fazer uma alimentação saudável? Por que que eu posso ficar sem o doce? Você já se fez essa pergunta? Por que que eu posso ficar sem doce? Por que que eu posso ficar sem comer açúcar? Que você fala, né? Nossa, é tão difícil ficar sem doce. Mas você já se perguntou como que eu posso fazer ficar fácil ficar sem doce? Então, são perguntas que vão levando a gente para uma outra visão. São perguntas que vão fazendo com que a gente consiga ver outras possibilidades. Abre leques na nossa mente. Então é como se a gente falasse assim: eu faço sempre o mesmo caminho para o meu trabalho, eu faço sempre o mesmo caminho. Eu nunca nem pensei na possibilidade de fazer um caminho diferente. E se fizesse um caminho diferente? E muitas vezes a gente descobre que tem um caminho melhor, que tem um caminho mais rápido, que tem um caminho mais seguro, que tem um caminho, enfim, mais bonito. Mas se a gente nem questionar, o que vai acontecer? A gente vai fazer sempre o mesmo caminho. Depois, né? Então você se pergunta: por que que eu posso ficar sem doce? Por que que eu posso ser feliz com o meu corpo? Por que que eu posso criar hábitos saudáveis? Por que que eu posso mudar meu estilo de vida? Vem uma resposta: ah, por quê? Porque eu sou capaz de fazer isso, porque isso vai me fazer feliz. Porque é só uma questão de tempo, porque eu posso aprender a ser diferente, a fazer diferente, a pensar diferente. Então, você vai vendo que uma pergunta diferente vai te levar a uma resposta diferente, que vai ampliar a sua forma de pensar, que vai fazer com que você veja caminhos diferentes. E aí, depois disso, a gente vai tendo o quê? A gente vai conseguindo fazer afirmações diferentes, como eu hoje faço. Hoje eu faço para mim. É fácil ficar sem doce. Hoje é fácil ficar sem doce. Hoje ainda não é fácil eu ficar 30 dias sem farinha refinada, mas eu sei que eu vou encontrar esse caminho, eu sei que eu vou trilhar esse caminho, e eu estou nesse processo. Hoje, para mim, ficar sem doce é fácil, já foi muito desafiador, mas hoje ainda não é tão fácil para mim ficar sem farinha refinada, por exemplo. Sem fritura, também tiro de letra, mas sem farinha refinada ainda é um desafio, ainda existem algumas coisas que eu tenho que superar. Então, só que a gente vai o quê? Em um processo. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar as perguntas, a resposta e depois identificando as afirmações. Então,
Hoje, o que que eu falo? Hoje é fácil ficar sem doce. Percebe que eu afirmo isso para mim com muita convicção? Hoje é fácil ficar sem doce. Eu fico sem doce, eu fico sem açúcar tranquilamente. Eu já estou há mais de um ano, desde o dia 1º de janeiro de 2023 sem consumir açúcar. Hoje é dia 4 de março de 2024. Já faz mais de um ano e 2 meses que eu não consumo açúcar refinado. Então, hoje eu falo, é fácil ficar sem doce, mas já foi muito desafiador. E o que que eu acredito? Que eu sou livre para escolher. Por quê? Porque eu posso comer açúcar na hora que eu quiser. Essa é a verdade. Eu tenho a liberdade de comer açúcar na hora que eu quiser. Só que como eu sei que isso não faz bem, que não traz benefício nenhum, que não me leva para o objetivo que eu tenho, que me afasta da vida que eu desejo, cada vez mais, eu acredito isso em várias esferas, eu acredito isso na esfera física, então eu falo da minha saúde, eu falo na minha esfera mental, porque eu acredito muito que o açúcar atrapalha o nosso cognitivo, eu falo isso numa esfera espiritual, porque se eu acredito que o açúcar anestesia, ele também me afasta da minha espiritualidade, ele também me afasta de Deus, então eu posso comer açúcar? Eu posso, mas quando eu penso nos meus objetivos com relação ao meu corpo e à saúde, quando eu penso nos meus objetivos com relação a minha mentalidade, a minha espiritualidade, não faz sentido nenhum eu consumir açúcar. Então, posso consumir açúcar? Posso. Mas eu escolho não comer. É uma opção minha. Eu sou livre para fazer o que eu quero, mas eu escolho porque eu tenho que ter coerência entre onde eu quero chegar, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. E eu acredito que o quê? O açúcar ele é uma fuga. Muitas vezes o açúcar ele é uma forma de eu não lidar com aquilo que eu preciso lidar. Então, para mim, esse processo de ficar sem o açúcar foi muito com esse intuito de assim, ó, tem coisas que eu preciso encarar e que o açúcar faz com que eu não encare, porque eu tô triste, eu como um doce. Eu tô com raiva, eu como um doce, ou então tô me sentindo sozinha, eu como um doce. E aí? E aí eu tô fugindo e eu sei que fugir não é o que Deus quer para mim. Deus quer que eu encare, que eu cresça, que eu progrida. E quando eu como açúcar, eu estou fugindo de lidar com aquilo que precisa ser lidado, de ver aquilo que precisa ser visto. Então, para mim, o açúcar está muito relacionado com isso, com esse processo de crescimento, com esse processo de encarar a vida. Eu acredito muito que adultos eles encaram a vida e o meu intuito sempre vai ser encarar e não fugir. Só que quando a gente tem subterfúgios é muito mais difícil. Então, quando eu falo eu vou ficar 365 dias sem açúcar, eu tô falando para mim, eu vou encarar o que eu tiver que encarar, porque em 365 dias vai vir várias situações e eu vou ter que lidar com isso. Então, eu posso comer o açúcar hoje, mas eu escolho não comer. O meu objetivo de vida é muito maior e supera o prazer imediato de comer um doce. Então, aí o que que acontece? Eu atraio coisas, pessoas e circunstâncias para contribuir com o meu objetivo. Esse ano mesmo estou passando por uma situação bastante curiosa, né? Com relação a tudo isso, e é interessante como as coisas elas vão se entrelaçando, né? Mas eu acredito muito que quando eu tenho um objetivo, né? Então, eu acredito muito que a alimentação saudável é um primeiro caminho, porque a gente está falando ali da esfera do eu, que é a primeira esfera que precisa ser vista, que precisa ser cuidada, é a esfera do eu. Então, eu quero ser uma esposa melhor. Primeiro, eu preciso cuidar de mim, porque eu não consigo dar para o outro que eu não tenho. Quero ser uma mãe melhor, quero ter uma família melhor. Eu preciso cuidar de mim, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Por quê? Porque eu só emano para o outro aquilo que está dentro de mim. E eu acredito que a alimentação, ela é cura. Quando a gente decide, né, partir para uma alimentação mais saudável, muitas coisas vêm, mas muitas coisas vêm. E a gente precisa estar disponível para olhar para essas coisas, cuidar dessas coisas, resolver dessas coisas e não mais fugir. E aí, qual que é a experiência que eu estou passando, né? Eu percebo que cada vez mais, quando eu estou caminhando para isso, para esse lado, né, cada vez mais natural, coisas, pessoas e circunstâncias vão lidando vão cruzando o nosso caminho. A gente conheceu esse ano uma pessoa que se chama Ricardo e a esposa dele trabalha com a parte de suplementação, fez um exercício, um exame de biorressonância incrível na gente, que identificou ali vários índices
que alguns estavam comprometidos no meu marido, outros que estavam começando a ficar comprometidos em mim e nele também, e que já foi e ali já recomendou, né, suplementação para a gente usar, tudo em um movimento, para o meu marido, alguns corretivos, e para mim e para ele, alguns movimentos preventivos. Então, se eu tô nesse caminho de buscar cada vez uma coisa mais natural, eu sou completamente anti-remédio, eu sou uma pessoa que eu sou contra remédio, eu só tomo remédio se for um caso assim de realmente uma necessidade, como eu tive semana passada, uma inflamação no meu olho, tive que tomar antibiótico, tive que tomar anti-inflamatório, não tive opção, era uma questão realmente de saúde. Faço contrariada, mas ali naquele caso em especial eu faço, mas eu sou completamente anti-remédio. Porque eu acredito que se a gente cuidar da nossa alimentação, se a gente buscar a espiritualidade, se a gente cuidar das nossas emoções, se a gente cuidar da nossa mente, se a gente cuidar do nosso corpo, né? Então, são esses 4 pilares: corpo, mente, emoção e espiritual, a gente vai estar cada vez mais saudável, mais consciente e vai estar consumindo cada vez mais coisas naturais, o que vai afastar a gente da doença e, consequentemente, afastar a gente de consumir remédio. E aí, encontrei essa pessoa que, né, fez esse exame, tá falando, olha, você precisa consumir isso, tal, tal, tal. E aí eu tô partindo por uma linha que eu já acredito, que eu já gosto, com orientação do que eu preciso consumir de vitamina. Mas tudo isso por quê? Porque eu acredito que eu posso ser feliz com o meu corpo, que eu posso ter, sim, prosperidade nas 3 áreas da vida. E é isso que eu busco, é isso que eu trabalho todos os dias, né? Eu acredito que nenhum sucesso em uma área da vida justifica o fracasso na outra. Então, eu acredito sim que a gente pode prosperar na saúde, nos relacionamentos e financeiramente, que essas 3 coisas elas estão completamente interligadas. Mas a pergunta que eu faço para mim é por que eu posso ser feliz nas 3 áreas da vida? E aí, naturalmente, eu vou encontrando coisas, pessoas e circunstâncias que vão proporcionando isso para mim, tá? Então, o que é importante a gente identificar? Que o nosso comer emocional, ele tá ali para mostrar algo para a gente que precisa ser visto. Se você tá sempre voltando nesse looping, porque todo ciclo só se encerra nele mesmo. Então a gente precisa ver o que precisa ser visto e liberado nessa situação para que você consiga de fato mudar esse hábito que você tem. Então, não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que eu preciso, né? Quero saber um pouquinho mais sobre isso. Aqui embaixo tem um link para você estar vindo fazer uma sessão individual. E tem um link aqui do meu WhatsApp também. Então você pode me chamar para tirar suas dúvidas, fazer as suas perguntas e fazer a sua sessão individual, se isso for o caso, para você ter um pouquinho mais de clareza sobre como que funciona. Esse processo, para mim, é o processo de libertação, porque não existe nada melhor do que você poder fazer algo, mas você escolher não fazer. Então, posso comer doce, mas escolho não comer. Posso comer fritura, mas escolho não comer. Posso comer farinha refinada, mas escolho não comer. Essa, para mim, é a verdadeira liberdade. E a liberdade que você tanto procura está no limite que você não coloca. Bora lá, me chama aqui embaixo, comenta também se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou se algo tocou você nesse vídeo, se algo fez sentido para você, comenta aqui embaixo também. E bora lá, vamos que vamos!